Quem aí não gosta de uma boa comédia romântica, ainda mais se ela tiver o toque especial aqui do Brasil. E é com isso em mente que hoje eu vim falar sobre o filme que estreou hoje no Prime Video, o Fazendo o Meu Filme. O longa é dirigido pelo Pedro Antônio Paes e também pelo Marcos Antônio de Carvalho e com roteiro de Bruna Horta e da própria Paula Pimenta, que é a escritora do livro em que o filme se baseia ali, né? Em que a história do longa é baseada. Vamos conferir o que eu achei dessa comédia romântica agora, primeiro sem spoilers e depois com muitos spoilers. Mas antes de irmos para o conteúdo, não esqueçam de ver esse vídeo até o final. Assim, se gostarem do conteúdo, deixem o like aí que ajuda bastante. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho. E só lembrando que se vocês quiserem já deixar o like aí também ajuda bastante. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Vamos verificar o que eu achei de Fazendo o Meu Filme. Ai, se a minha vida fosse um filme, como seria o trailer dele? Bom, eu acho que é interessante começar já por um ponto que me chamou bastante atenção durante todo o longa, que é essa americanização da comédia romântica brasileira. E aqui eu não tô falando que isso é errado ou que isso é certo, porque esse é um tema bem interessante da gente pontuar aqui, é um tema bem interessante pra gente discutir no caso, né? Durante todos os anos, né, durante toda a nossa infância, juventude, ali, adolescência, a gente foi muito exposto a comédias românticas dos Estados Unidos. Então, a gente meio que cresce com esse ideal, a gente cresce entendendo que aquele ali é o ideal de comédia romântica, sendo que ele tem características próprias daquele país, que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo mesmo aqui, não tô nem falando sobre o filme em si, tô falando mais sobre o tema, esse ponto aqui que eu tô querendo abordar. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem aquele velho típico clichê de esportista, a gente tem aquele clichê de garota malvada, de patricinha e tudo mais. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, sabe? Aqui no Brasil os clichês, eles são outras coisas, eles são diferentes dos clichês dos Estados Unidos. E não que o filme pegue todos esses clichês e coloque dentro dele, mas algumas coisas, mais ou menos a estrutura narrativa ali é bem parecida do que essas comédias românticas adolescentes dos Estados Unidos propriamente dito, né? E eu não tô falando que isso é ruim, porque realmente parece mais que é uma homenagem realmente a essas comédias românticas dos Estados Unidos, né? É uma homenagem a comédias românticas que a gente cresceu assistindo. Então, ao longo do filme, em todos os momentos ali, eu fui percebendo alguns detalhezinhos que eu fui pescando, que são bem parecidos ali, não bem parecidos, mas são, né, homenagens às coisas que eu fui assistindo ao longo de toda a minha juventude ali, e como vocês também vão perceber ao assistir o filme, né? Eu vou abordar um pouco mais sobre esse tema na parte com spoilers, para explicar melhor o que eu tô querendo dizer, para não dar tantos spoilers aqui para vocês, mas basicamente a gente consegue perceber bem como a influência dos Estados Unidos existe sobre o cinema brasileiro ainda assim. Esse filme, ele é do Prime Video, ele é um filme comercial, então ele não pode ser um filme feito só para o Brasil, ele tem que ser um filme feito para o mundo. Mas ainda assim a gente consegue pescar algumas coisas ali que são muito inerentes à nossa cultura, muitas coisas ali adolescentes nossos fazem e tudo mais, então é bem interessante ver essas pontuações ali do Brasil, mas ainda assim a estrutura parece bastante de um cinema americano, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. E é bem aquela coisa, né? Porque eles têm diversos clichês durante todo esse filme. E é bem interessante notar cada vez mais isso. E eu não tô falando que isso é ruim, até porque eu achei uma comédia romântica bem gostosinha de assistir. Como eu pontuei, ela me lembrou bastante coisas de comédias românticas que eu cresci assistindo, sabe? O meu filme favorito da minha vida toda é o About Time, que ele não é uma comédia romântica dos Estados Unidos, ele é mais uma comédia romântica da Inglaterra mesmo, ali tem um pouco de drama também, tem bastante drama também, mas ainda assim pode ser classificado como comédia romântica, né? Que é um gênero bem conhecido, né? E tudo mais. Então, eu gosto muito de comédia romântica e eu cresci assistindo, então dá pra perceber bem esses clichês, eu acho que faz isso de uma forma bem interessante, né? Lembrando sempre, eles fazem isso nessa estrutura narrativa mais americanizada, mas ainda assim com aquele olhar brasileiro, o que eu acho bem interessante. Recentemente eu assisti um filme que vai sair até um vídeo no canal sobre ele, provavelmente semana que vem ou na outra, não sei ainda quando que eu vou postar, mas é um filme da Lituânia que tenta abordar o terror slasher
parecido com Sexta-feira 13. Só que eles colocam na própria narrativa deles um olhar do próprio país dele, algumas coisas que são inerentes do país dele que não tem nos Estados Unidos. Por mais que a estrutura narrativa seja meio voltada para isso, eles ainda conseguem colocar ali a sua visão sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Por mais que esse filme aqui seja uma homenagem a filmes de comédia romântica dos Estados Unidos, ainda assim ele tem esse olhar brasileiro, essa coisa aí que é inerente à nossa cultura, que eu acho bem interessante. Tô falando mais em geral aqui para não dar tantos spoilers, né? O filme ele também vai dar uma brincada ali com algumas coisas, né, sobre cinema, porque a Fanny, ela é apaixonada por cinema, então vai ter algumas coisas sobre filme. Tem até uma brincadeirinha ali, é um pequeno spoiler isso, tem até uma brincadeirinha ali com Letterboxd, porque ela vai assistir um filme ali e ela termina o filme dando estrelas, né? Ela costuma fazer isso, ela dá estrelas pros filmes ali e tudo mais. E isso é uma brincadeira com Letterboxd, né? Porque no Letterboxd também são estrelas. Eu não sei se isso já existia na década de 2000, porque o filme ele se passa nos anos 2000 e inclusive ele tem alguns detalhes bem interessantes ali para mostrar que a gente tá nos anos 2000, como os celulares ali e tudo mais, né? O computador também, que é aquele computador branco, lembra? Pô, aquele computador lá com um tubão atrás. Pô, maluquice isso. Faz tempo que eu não vejo uma parada dessa, né? É bem interessante ver como o filme situa a gente nos anos 2000 e também como ele brinca com esse negócio de cinema. Ele tem até umas coisas bem interessantes ali em que ele consegue... Não vou falar que ele caminha ali, que ele transita pelos gêneros cinematográficos, mas ele tem momentos ali, pequenas sketches, vamos dizer assim, em que ele mostra outros gêneros cinematográficos, ou algumas coisas um pouco mais teatral, alguma coisa até um pouco mais preto e branco ali. Tem uns detalhezinhos bem interessantes que eu não vou me aprofundar muito para não dar spoilers para vocês que vão assistir o filme ainda. É um filme bem interessante. É um filme que, por mais que ele tenha esse lance dessa narrativa americana, ele ainda assim tem um olhar brasileiro. E assim, se você tá esperando aqueles clichês de comédia romântica adolescente, você vai ter todos aqui. É aquele clichêzão lá, melhor amigo se apaixonar pela a melhor amiga, aí ela não sabe quais são os sentimentos dela, ela se apaixona por outra pessoa, e se apaixona por outra pessoa, e vai, tá ligado? Aqueles velhos clichês que a gente sempre tem em comédia romântica adolescente, e a gente adora, porque é isso que a gente gosta de assistir em comédia romântica adolescente, né? E é bem legal, então, é um filme de 1h30 também, vale a pena conferir. Eu vou abordar ele agora um pouco mais com spoilers, que aí eu tenho mais liberdade pra falar sobre ele e tudo mais. Eu acho que o ponto sem spoilers que eu queria falar mais era sobre a estrutura narrativa dessa americanização. A direção do filme também é bem interessante. Alguns momentos ela consegue realmente passar bem essa vibe de comédia romântica. Eu acho que a direção funciona por causa disso, porque ela consegue nos fazer se importar com esses personagens, consegue fazer a gente se apaixonar junto aí por esses personagens, se apaixonar ali pelo amor e tudo mais, né? Então a direção ela funciona bem, assim como o roteiro do filme. É um filme bem legal, né? E vamos pra parte com spoilers agora, pra vocês que já assistiram o filme ou pra vocês que não ligam pra spoilers. Vamos lá. Ai, se a minha vida fosse um filme, como seria o trailer dele? Bom, como eu mencionei, a gente tem alguns clichês ali que não, né, que são mais inerentes aos Estados Unidos, como, por exemplo, aquela vilã chata, patricinha e tudo mais. Pode ser que exista isso no Brasil, ali mais nas escolas particulares, eu não sei, nunca estudei em escola particular, mas assim, em escola pública isso não existe de jeito nenhum. Essa que é a verdade ali, pô, a pessoa ali que ela ia ser escrotizada por qualquer outra pessoa, pô, a pessoa chatona ali que se acha superior a todo mundo, em algum momento ela ia ser escrotizada por alguém e aí ia descer do palco dela, tá ligado? Então, realmente, são clichês que funcionam, podem funcionar nos Estados Unidos, e logicamente aqui, pontuando, é um filme dos anos 2000, então pode ser que nos anos 2000 isso existia. Não tô tirando crédito aqui, tô falando que isso é muito mais plausível ter em filmes dos Estados Unidos do que em filmes brasileiros, do que ter na nossa cultura. Isso não é tão enraizado assim na nossa cultura. Podia ser sim uma pessoa snob, uma pessoa ali egocêntrica e tudo mais, mas esse tipo de personagem, como é a personagem ali eu não lembro o nome dela, acho que a atriz que faz ela é Giovanna Chaves, porque ela sempre faz esse tipo de papel, né, que é essa vilã patricinha e tudo mais. Esse tipo de personagem existe muito mais nos Estados Unidos do que no nosso cinema aqui, né? Pode ser que exista, mas eu acho que tá muito mais inerente ao cinema americano do que ao brasileiro. Então, alguns clichês pra mim não funcionam, sabe? Por exemplo, essa personagem aí, eu acho que não funciona tanto. E tem outros clichês no filme que funcionam bem melhor pra mim. Eu acho que esse clichê... Pô, tem coisas maravilhosas. Tipo, o moleque gravar CD pra dar pra garota lá, eu acho isso maravilhoso. Além de situar a gente nos anos 2000, porque isso situa a gente bastante nos anos 2000. Pô, um CD. Quem que grava CD hoje em dia? Não existe
existe mais isso. As pessoas mandam um playlist no Spotify, faz uma playlist no Spotify e manda pra pessoa, tá ligado? Naquele ano 2000, pô, o cara gravou um CD ali com vários artistas, músicas de amor ali pra garota. Então, realmente situa a gente. É um clichê bacana que eu acho bem plausível aí de ter existido no Brasil e de existir no Brasil aí em cinema brasileiro, né? Enfim. E como eu pontuei, né? Por mais que ele tenha essa homenagem ao cinema dos Estados Unidos, essa comédia romântica mais americanizada, eu acho que ele tem alguns detalhes que nós só temos aqui no Brasil, que é esse olhar pro Brasil, né? Que é trazer um pouco da nossa cultura para essa estrutura narrativa tão clichê dos Estados Unidos, né? Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem ali a camiseta autografada por todos os amigos dela quando ela vai viajar, né? Ela vai fazer um intercâmbio ali na Inglaterra, no final do filme. E aí os amigos, eles autografam a camisa dela ali, uma camisa, e dão pra ela. Isso é muita coisa do Brasil, isso, pô. Eu não sei se acontece lá fora, mas no Brasil a gente tem essa cultura, né? Quando chega no terceiro ano, todo mundo vai com uma camiseta branca e as pessoas vão lá e assinam o nome de todo mundo lá pra você deixar de recordação, pra você lembrar daquelas pessoas que passaram o ensino médio com vocês. Então isso é bem inerente à nossa cultura, é algo que eu achei bem interessante, é um detalhezinho pequeno, mas ainda assim é um detalhe da nossa cultura que eu achei bem interessante pontuar. Outro detalhe também, que além de mostrar como funciona a nossa cultura e também mostrar bem esse lance, né, de situar a gente no tempo, né, que é os anos 2000, são a ligação interurbana, ele que o Léo, ele vai fazer uma ligação pra Fanny, e aí a mãe dele fica falando pra ele não demorar, porque eles estão na casa da tia dele, e a ligação interurbana é muito cara, né, ele tá ligando do Rio de Janeiro pra São Paulo, se eu não me engano, acho que o filme se passa ali em São Paulo, né. Então tem pequenos detalhes que eu acho que ajudam bastante a mostrar como era o Brasil na época dos anos 2000, e também alguns detalhes ali que estão inerentes à nossa cultura, porque esse negócio de assinar a camiseta existe até hoje, eu acho, né, que existe até hoje. Não sei se as pessoas agora assinam outra coisa, ou assinam lá no LinkedIn, tá ligado? Só manda uma mensagem no LinkedIn quando termina o ensino médio, vai saber, né? Bom, então resumindo aí tudo que eu achei do filme, eu achei ele uma comédia romântica bem interessante, bem legal. Eu acho que realmente ele consegue abordar algumas coisas que estão inerentes à nossa cultura. Por exemplo, a Fanny se apaixonar pelo professor também é algo bem comum, eu acho que até em outros lugares, eu acho que isso é comum de adolescente mesmo, a gente costuma se apaixonar ali por uma figura de autoridade, eu acho que é realmente bem interessante isso. Outras coisas pra mim não funcionam tanto, como por exemplo a personagem da Giovanna Chaves ali, que tá simplesmente pra ser aquela vilã chata, não tem desenvolvimento nenhum, é uma personagem que só tá lá pra ser aquele ponto de virada dos protagonistas, né, e tudo mais. Eu acho que pra fazer ciúmes na protagonista também, é um personagem que eu não costumo gostar, mesmo em comédias românticas dos Estados Unidos, e trazer isso pro Brasil eu acho que ficou bem paia também, não gostei tanto, né, mas enfim, né, quem sou eu também. É uma comédia romântica bem legalzinha de assistir, ela vai aquecer o coração, eu acho que a direção funciona muito bem nesse aspecto pra mostrar como os personagens eles vão se apaixonando, eles vão entendendo os sentimentos dele. Eu acho que faz isso muito bem o roteiro, juntamente com a direção, vai mostrando como os personagens eles vão amadurecendo ao longo do filme, como eles vão se apaixonando, como eles vão percebendo que eles estão apaixonados um pelo outro e tudo mais. Eu acho que o filme faz isso de uma forma bem legal, e aí a gente chega no final do filme ali, a gente já tá com o coração aquecido, e provavelmente nós vamos ter uma continuação aí, porque eu fui procurar, e essa saga aí da Paula Pimenta, acho que tem 4 livros, então pô, a gente pode esperar que vai sair um 2 aí com a nossa querida Fanny na Inglaterra, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, não esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acharam do filme e também o que acharam do vídeo. Também, como eu disse no começo do vídeo, se gostaram do vídeo, deixa o like que ajuda bastante aqui o canal. Também é uma métrica bem interessante para saber que vocês estão curtindo, e assim eu trago muito mais aí reviews rápidas de filmes que estão lançando agora, né? Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não vão perder nenhum conteúdo bacanudo daqui. Mandem também pros amigos que são fãs de cinema, porque assim ajuda o canal a crescer também, as pessoas conhecerem mais o meu trabalho e tudo mais. Verifique a descrição desse vídeo que tem o link das nossas outras redes sociais ali, temos TikTok e Instagram com conteúdos exclusivos lá. Comentem dicas, sugestões e vejam os outros vídeos que eu vou estar passando aí na tela para vocês e também os outros vídeos do canal. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!